Irmãos, graça e paz. Gênesis 14. Gênesis 14. Gênesis 14. Gênesis 14. A Escritura diz, né? Sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Siná, Arioque, rei de Elassá, Quertolaomé, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sinim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quertolaomé. Porém, no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quertolaomé e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em Am, e aos Emins em Safé Kiriatim, e aos Coreus no seu monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon, Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim, e de Bela, Zoar, e se ordenaram e levaram batalha contra eles no vale de Sinim. Contra Quertolaomé, rei de Elão, contra Tidal, rei de Golim, contra Afel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elassá, 4 reis contra si. Ora, o vale de Sinim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Morré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartiu-os contra eles de noite, ele e seus homens, feriu-os e o perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quertolaomé, e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. De tudo lhe deu Abraão dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertencer, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Morré, que foram comigo, e estes que tomem o seu quinhão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, abençoe o nosso estudo, ó Deus. Que o Senhor também, Pai, traga os teus céus que ainda faltam chegar, aqueles que o Senhor decretou para vir subir a tua casa hoje. Nos faz compreender a tua palavra, Deus. Eu também te rogo, Pai, pelo estudo que está sendo realizado lá em Maragia, Pai. O Senhor vai abençoe também o pastor Marco Lauro, em nome do teu filho. Amém.
Irmãos, eu estava tentando ajeitar esse som, está sem som, tá ligado, mas não sei porque está sem som. Vamos cantar? Número 15, irmão, Salmo 3. Número 15, Salmo 3. Senhor, como aumentam contra mim os que querem ver meu mal. São muitos que proferem sobre mim, nem Deus poderá salvar. Escudo meu e glória és, exaltas o servo teu. Eu clamo em alta voz e tu desde Sião responde-me, Senhor. Porque tu me sustens, não temo a numerosa multidão que trama contra mim. Levanta-te, ó Deus, Senhor, e vem ferir o inimigo meu. A bênção do Senhor e a sua salvação estão sobre o povo seu. Gênesis 14, vamos trabalhar um pouco esse texto. Deixa eu só ver se eu consigo resolver isso aqui, irmão. Pelo jeito não. Pelo jeito vai ser esse microfone mesmo. Irmãos, a gente viu na quarta-feira passada, né, a questão da separação de Ló e de Abraão. Certo? Hoje a gente vai ver a intervenção de Abraão para salvar a vida de Ló. Os irmãos vão observar aí que dos versos 1 até o verso 11, você tem um relato aí da guerra, entendeu? De 4 reis, que são queridos. O Anrafel, verso 1, tá, irmãos? Rei de Siná, Arioque, Araçá, Querdolaomé, rei de Elão, Tidal, o rei de Goim. Aí eles fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Pissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admã, contra Semed, rei de Zeboim, contra o rei de Bela, Eshezolá. Então foi a guerra de 4 reis com 5. Esses 4 reis que eles vêm do Oriente, eles fizeram a guerra contra esses 5 e eles prevaleceram. A Escritura mesmo fala aqui no verso 4, né, que 12 anos serviram a Querdolaomé, porém no 13º se rebelaram. Certo? Porém no 13º se rebelaram. No 14º veio Querdolaomé e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns, que eram tidos por gigantes, em Asterote Carnaim.
e aos Zuzins em Rã, e aos Emins em Savé, Kiriataim, aos Oreus no Monte Seir, até El Parã, que está no monte do deserto. Então houve essa guerra desses 4 reis contra esses 5. Os 5 reinos ficaram cativos, né? Ficaram servindo por, como a gente viu aqui, por 13 anos, por 12 anos, melhor dizendo. No 13º se rebelaram e no 14º houve uma nova guerra. Nessa nova guerra que houve aqui, certo? É onde Ló vai ser levado prisioneiro. Tá? É onde Ló vai ser levado prisioneiro. E o verso 12, irmãos, vai dizer que eles apossaram-se também de Ló, não é? Filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então é interessante que você vai ver aqui que no verso 14 e verso 12, Ló já morava em Sodoma, certo? Ló já morava em Sodoma. No verso 13 e 11, que é quando Ló escolhe, né? Ló diz, a escritura diz o seguinte: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Primeiro ele habitou aqui, depois ele foi habitar em Sodoma. Então Abraão não tinha lugar fixo? Não, Abraão era sem nome. Ele não entrou nesse contexto? Não. Porque Abraão estava habitando aqui temporariamente perto dos cavaleiros de Manré. Manré era o dono dessas várias árvores grandes, que também era um local de culto, né, que o pessoal ia para lá para cultuar os seus deuses. Tá? Ló já estava morando numa cidade. Abraão não. Abraão morava, por assim dizer, em lugares onde havia água. Entendeu? Não em cidades. Porque, como ele estava peregrinando, ele habitava já, ficava andando na terra que seria dada a ele, mas ele ainda não habitava, não era sua de fato, de verdade. Certo? Então, olha só, o Ló vai ser capturado. Certo? O verso 13 diz o seguinte: porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos cavaleiros de Manré, o amorreu, que era irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Então Abraão morava nesse lugar aí, certo? Que Abraão tem 3 aliados: o Manré, o Escol e o Aner, certo? Abraão aqui nessa realidade aqui, Abraão era muito rico. Ele já tinha saído do Egito, né? Já com muita riqueza. Tinha muitos escravos e escravas, entendeu? Tinha jumentos e jumentas, ele tinha também, certo? E o que é que acontece? Então Abraão ficou sabendo, né? O verso 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Então Abraão montou um mini exército, né, de 318 homens. A escritura diz que os mais capazes, certo? E os perseguiu até Dan. Então esses 318 eram muito escravos dele. Era assim. Entendeu? E perseguiu eles até Dan. Agora, obviamente, Abraão vai perseguir quem? O pessoal que levou Ló. Entendeu? O pessoal que levou Ló. Que observa, se a gente pega novamente aqui, ó, o verso 8, se a gente pega o verso 8, 14 e 8, é dito o quê? Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Querdolaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, contra Arafé, o rei de Siná, contra Arioque, rei de Elassá. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, os restantes fugiram para o norte. Tomaram, pois, todos os reis de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Aí, apossados também de Ló. Então, a guerra, esses 318 de Abraão guerreou
com 318 homens contra esses 4 reis, que tinha derrotado os 5 reis. Entende, irmão? Só para a gente se situar aqui no contexto. Tá? Abraão vai guerrear contra esses 4 reis, certo? Que tinha vencido, né, os 5 reis que se rebelaram. Certo? Que se rebelaram. Então vamos lá. O verso 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nasceram em sua casa e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e seus homens feriu e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Abraão usou uma artimanha, que Abraão só atacava à noite. Tá? A artimanha lá desse mini exército de Abraão, 318 homens, só atacava à noite. E o Escrito vai dizer que feriu-os e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Aí, disso aí, desse êxito de Abraão, a Escritura vai dizer que ele trouxe de novo todos os bens, também Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Tá? Então nós temos aqui a vitória de Abraão e a volta de Ló com as pessoas que foram, né? Então, após voltar, Abraão ferir a Querdolaomer e aos reis que estavam com ele, saiu de um encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale de Reim. Tá? O rei de Sodoma saiu ao encontro, que é justamente o Bera, não é o 14:2. Bom, irmão, e aqui a gente vai entrar naquilo que nos interessa desse capítulo, né? Que é justamente essa questão de Abraão com esse personagem, entendeu? Chamado Melquisedeque. Então, o contexto do encontro de Abraão com Melquisedeque é esse. Você tinha 4 reis que eles escravizavam por 12 anos 5 reinos. Certo? No 13º, no 12º, não dizendo 11 anos, 12º, houve uma rebelião. No 13º, desculpa, houve uma rebelião, verso 4. E no verso 5 é dito que no 14º ano, esse Querdolaomer com os outros 3, infligiram nova batalha contra os 5. Eles perderam a guerra, os 4 se apossaram de tudo e também Ló, com tudo que ele possuía, foi embora, certo? E Abraão fez um exército de 318 homens, usando táticas de guerrilha, conseguiu vencer contra os 4 exércitos. E aí, irmão, é onde a gente vai ter um contexto de Melquisedeque. Tá? Então, olha só. Quem é Melquisedeque? A Escritura vai dizer, né? Rei de Salém. Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, uma coisa aqui de Melquisedeque, ele era o que, irmãos? Rei. Oi? Sacerdote. Ele era rei e sacerdote. Certo? Salém, provavelmente é uma abreviatura da palavra Jerusalém. Então ele era rei e sacerdote de Jerusalém. Lembremos que Jerusalém só foi conquistado pelos judeus na época de Davi. Entendeu? Na época de Davi. Então Jerusalém aqui não era a capital de Israel, que nem sequer existia. E mesmo Israel já existindo como nação, depois que eles entraram na Terra Prometida, lá em Josué, Jerusalém era a capital dos jebuseus. Tá? Mas nessa época aqui, irmãos, quem era rei de Salém, de Jerusalém, era Melquisedeque. Certo? E o que é que ele vai trazer? Pão e vinho. E ele abençoa Abraão e diz:
Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus aniversários nas tuas mãos. Bom, deixa eu só falar aqui algumas questões que a gente tem aqui, tá? Eu só vou ler umas coisas aqui, só para os irmãos terem ideia. Tem um grande debate, irmãos, sobre que Deus Altíssimo é esse, certo? Existe um debate sobre que Deus Altíssimo é esse. Então a pergunta é: a quem Melquisedeque serve? O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, Yahvé, que ainda não tinha se revelado com esse nome, Yahvé, certo? Lá em Gênesis, Moisés vai dizer isso, né? Ou esse termo El Elyon diz respeito ao principal Deus cananita. Deixa eu ler algo aqui só para os irmãos terem uma ideia do porquê tem essas perguntas, e a gente vai chegar no denominador comum, tá? A gente vai chegar no denominador comum. No hebraico, a palavra El Elyon é Deus Altíssimo, tá? El é Deus e Elyon é Altíssimo. Só que a problemática com essa palavra El é que na língua cananeia, na cultura cananeia, na civilização cananeia, El é o supremo Deus do panteão cananeu no tempo de Abraão. Ele tinha alguns títulos, como por exemplo, El Olam, Deus Eterno, certo? Então, o grande debate que se tem hoje em dia é da seguinte forma: bom, ali era tudo habitado por cananeus. Os cananeus adoravam o seu panteão, e o chefe do seu panteão se chamava El. Então, El é um substantivo, Olam, Elyon é adjetivo. Seriam adjetivos que classificavam o El, o Deus chamado El. Então o debate que se tem é da seguinte forma: Melquisedeque é sacerdote de que Deus? Do Deus El, do panteão cananeu. Até porque ele disse, olha, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Aqui em hebraico é El Elyon. Entendeu? A ideia é essa, tá? Então, quem é o El que Melquisedeque se dirige? O Deus Todo-Poderoso ou o Deus cananeu? Certo? Sim, tem uma corrente que vai dizer isso, sim. Entendeu? Por que ele é mencionado lá no Calma. Tem uma corrente que vai dizer isso. Uma corrente de estudo que vai dizer isso aí. Que ele é idólatra, que esse El aqui não é o Senhor Deus, referia-se ao Deus dele. Certo? Por quê? Porque esse termo El aqui, entendeu? É um termo aplicado na cultura cananita, na cultura cananeia, dos cananeus lá, certo? Para a principal divindade do panteão cananeu. Agora, vai ter também outra corrente, certo? Que vai dizer que, mesmo Melquisedeque identificando El Elyon, mas Melquisedeque não estava se referindo, sim, ao El, Deus cananeu. Já que esse termo El, entendeu? É um termo que se refere à divindade de forma genérica. Como, por exemplo, esse El seria o que para nós hoje é a palavra Deus. Certo? Veja bem, quando a gente fala Deus, obviamente a gente se refere ao nosso Deus. Tá? Mas vamos lá. Se você for conversar com Hare Krishna,
por exemplo, e ele vai usar o termo Deus. Mas quando ele falar o termo Deus, não vai se referir, melhor dizendo, ao nosso Deus. Certo? Por quê? Porque os hindus têm milhões e milhões de deuses. Então ele vai ter que identificar a quem o Deus que ele está se referindo. Então, nesse contexto aqui, a palavra El, para essa outra corrente, não se referia imediatamente ao Deus cananita, mas se referia de uma forma genérica ao Deus. A Deus. Entendeu? E nesse sentido aqui, o 22 confirma isso. Porque o 22 vai dizer o quê? Mas Abraão, deixa eu ler aqui o 20, né? Vai entender. Ainda é a bênção de Melquisedeque, tá? Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão vai dar o dízimo a Melquisedeque, que é outra assunto que ele vai entrar daqui a pouco, tá? Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então, quando Moisés está registrando esse fato, entendeu? Quando Moisés está registrando esse fato, Moisés vai dizer que Abraão identifica quem é o El Elyon. E que o El Elyon que Abraão identifica não era o El Elyon cananeu. Estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo? Quem não está compreendendo? Vamos repetir novamente. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Ele só está confirmando para o que Melquisedeque falou. Ele só está confirmando que não é o Deus. Isso. Mas eu vou repetir novamente, tá? Porque eu quero que todo mundo entenda isso. Preste atenção para vocês entenderem. A palavra El, nessa época aqui, era uma palavra comum. Ela significava Deus. Tá? Tem uma corrente que vai dizer que o El aqui referia-se ao principal Deus do panteão cananeu. E dessa forma, Melquisedeque era um idólatra, e dessa forma Abraão praticou um culto idólatra. Porque o dízimo é culto. O dízimo faz parte do culto. Certo? Tem uma corrente que vai dizer isso. Tem outra corrente que vai dizer que sim, é um nome genérico, certo? Só que Melquisedeque aqui não era sacerdote do Deus do panteão cananita. Porque se assim o fosse, Abraão participou sim de um culto a esse Deus cananita. Abraão teria sido idólatra aqui, porque Abraão deu dízimo. E essa outra corrente que fala que Melquisedeque não era sacerdote do Deus cananita, e sim era sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão vai identificar, porque Moisés diz que Abraão identifica, não é? Observa aí o verso 22, que é dito: então Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Então esse Senhor aqui, entendeu? Há uma identificação de quem é o Elohim. É o Elion, melhor dizendo. Então essa outra corrente que diz que Abraão não cometeu culto idólatra e que Melquisedeque não era sacerdote de um Deus cananita, que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão identificou como Senhor, certo? Aí sim, aí o culto que Abraão vai prestar, entendeu? Porque se você observa aqui, o Melquisedeque está claro, não está? Não está tranquilo, não está? Não está? Então vamos agora ver como é que foi essa relação de culto aqui, né? Pessoal, Melquisedeque traz pão e vinho, certo?
O texto deixa claro para que seria esse pão e vinho. Alguns comentários falam que ia ser uma refeição. Entendeu? Agora, sendo uma refeição, tem uma espécie de alimentação que é consagrada ao Senhor. Entendeu? Que ela é consagrada ao Senhor. Que seria uma espécie de comunhão dos santos, como nós fazemos aqui. Tá? Que é uma refeição que é consagrada ao Senhor. Tem isso. Certo? Até na lei tem um nomezinho, que é o Zebaim, tá? Que seria uma refeição que é dada, que é consagrada. Então, se traz pão e vinho, aí ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. O El Elyon é não o cananita, mas sim o nosso Deus. E ele vai abençoar Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus de Abraão, que entregou os seus adversários nas suas mãos. Então, observa. Há um louvor da parte de Melquisedeque a Deus. Entendeu? Até porque ele sabia da história de Abraão. Não. Ele reconhece que pelo ato miraculoso que Abraão executou para derrubar aqueles reis. Mas o fato dele saber quem era Abraão, não. Ele só sabia da história do fato da guerra. Da vitória. É. Então com isso ele fez a leitura que o Deus de Abraão era o Deus Altíssimo. Que era o mesmo Deus dele. Entendeu? Que era o mesmo Deus dele. Então eles eram como tivessem esferas de atuação delimitada. Nessa fala de Melquisedeque, aqui já diz que ele possui os céus e a terra. Então ele é Deus de tudo. Ele é Deus de tudo. Quando ele faz esse reconhecimento aí, ele reconhece que assim, diante da batalha que Abraão enfrentou, só Deus mesmo poderia fazer ele vencer aquilo ali. Sim. É até então que o louvor que é dado ao Todo-Poderoso é em cima disso. Não é? Agora, é engraçado o seguinte, que observa, em nenhum momento, porque veja bem, o Melquisedeque, que era rei de Salém, ele foi beneficiado pela vitória de Abraão, em termo militar, em termo físico, ele foi beneficiado, certo? Mas é engraçado que quando Melquisedeque vai louvar ao Senhor, você vê que em nenhum momento existe crédito ao homem. Porque em nenhum momento ele bota aqui o nome dele e o nome de Abraão. Não, em nenhum momento aqui Abraão vai ser louvado. Abraão vai ser mencionado como alguém que foi agraciado pelo Deus que possui o céu e a terra e pelo Deus que tem poder de entregar todos os inimigos nas mãos dele. Mas Abraão aqui, ele não é mencionado no sentido de ser o herói. Até porque não existe isso. Certo, irmãos? Até porque não existe isso. Aí a gente vai para outra questão aqui, irmãos, que é o quê? E de tudo lhe deu o quê? O dízimo. Certo? E tudo lhe deu o dízimo. Então, observa. No verso 19, como é que começa o verso 19? Como é que começa o verso 19? Abençoou, não é? Abençoou Abraão, abençoou ele Abraão e disse. Melquisedeque faz duas coisas. Melquisedeque abençoa Abraão e Melquisedeque louva ao Senhor pelo que o Senhor é, certo? Pelo que o Senhor é, ele é dono de tudo, e pelo que ele fez.
ele entregou os adversários nas mãos de Abraão. Então, observa, Melquisedeque, ele faz isso aqui, ó, ele abençoa e ele louva ao bendito. E o louvor ao bendito consiste de dois louvores específicos. Reconhecimento que Deus é dono de tudo e reconhecimento que Deus dá vitória a quem Ele quer. Então, dentro desse contexto aqui, o que é que Abraão faz? Hein, irmãos? Dá o dízimo. Dá o dízimo. Dá o dízimo. Agora, tá claro isso aqui? Tá tranquilo isso aqui? Tá tranquilo isso aqui ou não? Tá tranquilo isso aqui? Tá? Agora a gente vai dar um pulo lá para Hebreus 7, para a gente entender algo aqui. Hebreus 7. Depois a gente volta. Vamos dar um pulo lá para Hebreus 7. Hebreus 7. Hebreus 7. Veja só. Acharam? Hebreus 7:1. Hebreus 7:1. Acharam? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, observa, cara. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém a lei, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo pagoso na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado pelo seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Vamos entender o texto? Pessoal, vamos começar a ver aqui a partir do 4, tá? No 4. O texto começa a dizer: considerai, pois, como era grande este aqui em Abraão, o patriarca pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Abraão não tinha a obrigatoriedade de pagar dízimo. Entendeu? Mas é interessante que o quê? Que aquele homem que se apresenta a Abraão, Melquisedeque, Abraão o reconheceu como autoridade sobre ele. O simples fato de dizimar, ele tinha convicção que era um sacerdote da parte de Deus mesmo. Reconhecer a autoridade naquele homem. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante aqui, que, por exemplo, há uns, que falam, de forma equivocada, que o dízimo é coisa da lei. Aquela ideia de que a lei, como é Moisés, que o dízimo é coisa da lei. Nós temos aqui um fato que desmente essa narrativa. Certo? Dentro da igreja do Antigo Testamento, quando o Senhor Deus estabeleceu a lei, quem devia recolher os dízimos eram quem? Os levitas. Certo? Os levitas.
que os levitas e o sumo sacerdote, que é segundo a ordem de Arão. Mas o texto aqui fala, vê só, no verso 9, que Levi, ele pagou, e por assim dizer também, Levi, que recebe o dízimo, pagou na pessoa de Abraão. Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai de Levi. Levi ainda nem sequer era nascido. Deus ainda nem sequer tinha instituído que os levitas deveriam ficar responsáveis pelos sacrifícios em Israel. Mas o texto, para mostrar a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em relação ao sacerdócio levítico, cujo o sumo sacerdote era da ordem de Arão, para mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, diz que Levi paga o dízimo nos lombos de Abraão a Melquisedeque. Estão compreendendo, irmãos? Porque Levi vai ser um ancestral de Abraão, certo? Levi ainda não tinha nascido, mas por assim dizer, como Levi vai ser um ancestral de Abraão, e Abraão reconhece em Melquisedeque esse sacerdote, a quem ele vai ofertar o dízimo, né, como um ato de culto. Então, é em cima disso que o autor aos Hebreus vai falar sobre a superioridade do sacerdote de Melquisedeque. E por que isso é importante nós entendermos? Porque Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Entendeu? E Cristo não descende da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. Entende? Então, Abraão lá atrás, Abraão já teve uma postura, Abraão já considerou que esse Melquisedeque era grande. Melquisedeque foi o preparativo para os levitas lá na frente, né? E também a própria ideia que isso vai ser no Salmo 110, né? Que há sim um sumo sacerdócio maior que os levitas. E Cristo é da ordem desse sumo sacerdócio, Melquisedeque. Entendeu, irmão? Cristo é. Agora, a gente tem aqui em Melquisedeque um tipo de Cristo. Entendeu? Um tipo de Cristo. Tá? Por quê? Porque ele não é que ele é Cristo, é um tipo de Cristo. Tipo, e Cristo é um típico. Certo? Mas a ideia de Hebreus 7 é mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi. Que Levi, nos lombos de Abraão, pagou o dízimo. E também, irmãos, a ideia de que o dízimo é culto, faz parte do culto. Entende? Faz parte do culto. Tá? Só uma pergunta bem inocente mesmo. Eu fiz uma crítica um dia desse, eu estava escutando uma rádio e as pessoas estavam dizimando através de Pix, né? E cartão de crédito, né? Aí eu disse que ali é uma heresia, né? Porque justamente o dízimo é elemento de culto. Como é que você está dando seu dízimo no sentido de dízimo se está havendo culto? Deveria ser dado culto. É isso mesmo, né? Que é o que nós temos aqui, né? Melquisedeque abençoa, louva ao Senhor, certo? E Abraão dá o dízimo. E se for em termos de oferta, pode até ser, mas em termos de dízimo não. Porque ele não entra como culto, né? Não está havendo culto, né? Sim, sim. Então, pessoal, compreender essa questão aqui, da relação do sacerdócio de Levi e de Melquisedeque. Entendeu? Então, observe. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. De tudo Abraão lhe deu dízimo. Certo? Aí entra na história agora esse cidadão aqui, o rei de Sodoma, né? Que o nome dele deixa eu pegar aqui. Que o nome dele é um tal de Impera. Certo? Esse caboclo entra aqui na história, exigindo de Abraão algo.
E aí ele diz o seguinte: olha, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhes respondeu: levanta a mão ao Senhor, que é como eu falei aqui, né? Quando Abraão identificou que era o El aqui, não é? Ao Senhor, Deus Altíssimo, certo? O que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas enriquecer Abraão. Porque aquela questão, Abraão deu dízimo de tudo que tinha, certo? E veja só, tecnicamente esses despojos aqui eram de Abraão. Porque não foi Abraão que saiu para lutar? Não foi? E era de costume, né? Era. E era o natural, não era? Era natural. Porque se Abraão vai com os 318 e ganha a guerra contra os 4 reis, os despojos é dele. Entendeu? E é até então que ele deu o dízimo desses despojos. Né? Mas você vê que quando o rei de Sodoma diz isso, Abraão diz: olha, eu não quero nada que até não. Abraão abriu mão daquilo que ele tinha por direito, só para você depois dizer que você me enriqueceu. E que se Abraão tivesse querido ficar, ele nem poderia dizer que tinha enriquecido Abraão, porque era disposto de guerra. Entende? E até então que Abraão deu dízimo, né? Desses dispostos de guerra. Certo? Aí Abraão vai dizer: nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, de Ané, Escol e Manre, que eram os seus 3 aliados, que foram comigo, estes que tomam o seu quinhão. Mas o que mais a gente vai aprender aqui, não se destacar aqui, é justamente esse reconhecimento de Abraão em relação a Melquisedeque, sabe? Ao sacerdote. Então, meus irmãos, hoje quando nós cultuamos a Deus, por que nosso culto é aceito a Deus? Por causa de quem? De Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Então Melquisedeque era cananeu. Era rei de Salém. Aí poderia dizer que assim, não era meu cananeu, era. Estaria ali no meio, né? Porque seria o quê? Era rei de Salém, Jerusalém, para Jerusalém, entendeu? E é interessante que ele só aparece aqui pronto, né? Só. Essa questão lá de Hebreus 7, que vai dizer que ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, entendeu? Que por causa disso alguns chegam a dizer que Melquisedeque era uma manifestação de Cristo, uma cristofonia, não é? Há outra linha também que vai ver isso de uma forma mais natural, né? Que vai dizer que não, a questão de não ter genealogia é porque não há desconhecimento, né? Agora, os outros vão dizer que aqui a gente estaria assim, uma espécie de cristofonia. Eu prefiro pensar que você vai ter uma relação de tipologia, entendeu? De tipologia. Mas aonde Melquisedeque tinha todo esse histórico de sacerdote? Aonde, como assim? Como ele... A Escritura não fala. A Escritura não fala. É por isso que há essa tese, né? Essa questão de não ter genealogia, mas você não tem identificação. Agora, o que é que você tem a respeito dele? Que era uma figura que Abraão reconhecia nele grande autoridade. Entendeu? Então quem está testando todo o sacerdote dele é Abraão. É sim. Que é justamente em cima disso o argumento de Hebreus 7, né? Considerar, pois, como era grande, esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Porque é em cima disso mesmo que o escritor aos Hebreus vai desenvolver a tese que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Porque o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, que Abraão pagou o dízimo. É em cima disso que o autor de Hebreus vai desenvolver o argumento. Hebreus 7, 8, 9 e 10. Entendeu? Vai ser em cima disso aí, né? Da superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao arônico. Entendeu? Cristo da casa de Judá, sacerdote segundo Melquisedeque. Os levitas da casa de Levi,
os sumos sacerdotes, sacerdotes segundo a ordem de Arão. Então, em cima disso aqui, vai ser demonstrado a superioridade do sacerdócio de Cristo. Estão compreendendo, irmãos? Agora, a Escritura não fala, entendeu? Quem é ele? Entendeu? Se tem pai, tem mãe. Aí você vai dizer que não tem nem pai nem mãe, né? Entendeu? Nem pai nem mãe vai dizer. Vai falar sobre isso aí, né? E não tem pai nem mãe, entendeu? Entretanto, vai se falar isso aqui, que Abraão reconhece nele um ser grande, entendeu, irmãos? Um ser grande, tá? Considera depois como era grande, né? Esse a quem Abraão pagou o dízimo, tá, irmãos? Então, olha só, voltamos lá para Gênesis novamente. Ló voltou para casa. Abraão ganhou a guerra. Abraão teve um contato com Melquisedeque. Melquisedeque o abençoou. Melquisedeque louvou ao Eterno, certo? O Todo-Poderoso. E Abraão deu dízimo. Tá? Então, o nosso capítulo 14 vai falar sobre Abraão e Melquisedeque. A questão toda é essa. Vocês compreenderam, irmãos? Então deixa eu só fazer uma conta aí, pastor. Moisés lá. Então, aí tem muita gente diz que o dízimo na lei, né? Que foi instituído por Moisés. Moisés. Então Moisés, ele já tinha esse. Já? Pronto. Já sim. Então ele pegou a base disso aqui. Porque a ideia de dízimo faz parte do culto. Entendeu? A ideia do dízimo não era algo estranho para Moisés. Porque o próprio Moisés, que vai estar escrevendo essa história, ele vai escrever essa atitude que Abraão fez em relação ao Melquisedeque. Certo? Então isso não era desconhecido. É porque ele tem que ter essa base aqui. Sim. Para argumentar se alguém. Por que você está colocando? Né? Sim. Ele já tinha essa base aqui do histórico, né? E a questão lá de Hebreus capítulo 7, é falando o quê? Da superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, entendeu? Em relação ao sacerdócio arônico. Entendeu? E é bem interessante uma coisa, não é? Que Hebreus 7 fala, né? Que o inferior é abençoado por quem? Pelo superior. Então, observa, a lógica de Hebreus 7 considera Melquisedeque superior a quem? A Abraão. Entende? Aí dentro da lógica de Hebreus, não é certo? Levi está nos lombos de Abraão, paga dízimo a Melquisedeque e é abençoado por Melquisedeque. Na linguagem de Hebreus, é como se o sumo sacerdócio de Cristo, ele é superior ao de Arão. As bênçãos do sacerdócio arônico, elas só são válidas porque Cristo, que é o sumo sacerdócio maior, valida. Entende? Aí é por isso também que a gente entende que os sacrifícios feitos na antiga aliança, que apontava para Cristo, Deus recebe. Está tranquilo, irmãos, aqui? Está compreendendo? Tá, irmãos? Está tranquilo ou não, irmãos? Hein? Compreenderam? Bom, irmãos. Então, vamos orar, né? Vamos orar. Vamos orar para começar a nossa reunião de oração. Aí, Ricardo, quando terminar de orar, tu fecha a transmissão. Certo. Você pode fechar a transmissão. Vamos orar? Vamos terminar a hora do fecho. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelo ensinamento da Tua Palavra. Que a gente compreenda, Pai, essa relação de Melquisedeque em relação a Abraão, do sacerdote Melquisedeque em relação ao sacerdócio arônico, lá de Hebreus 7. E rogamos, ó Deus, que a gente possa ter, Pai, como Abraão, ó Deus, essa questão culta, ó Pai, do dízimo.
ter esse discernimento, ó Pai, que Tu és o dono de tudo e que a vitória provém das Tuas mãos. Mesmo Abraão saindo com 318 homens, mas quando Melquisedeque o abençoa, Melquisedeque atribui a vitória dele a Ti. Tudo provém de Ti, ó Deus. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe, Pai. Em nome do Filho. Amém. Amém. Então, Ricardo vai fechar a transmissão e vai para a nossa reunião de oração agora. Vai fazer os pedidos e orar.